Muito bem, agora vamos ver aqui um outro algoritmo, chamado pesquisa binária. Como é que a gente acha uma palavra num dicionário, gente? Procurando a partir da primeira página assim? Não, né? Você abre o dicionário no meio assim, tá bom? E vê se a palavra que você está procurando é maior ou menor, lexicograficamente, tá bom? Do que aquela que está ali na sua frente, tá bom? E você vai trabalhar na parte da direita ou na parte da esquerda do seu dicionário, conforme o resultado da comparação que você faz mentalmente entre a página que você abriu e o que você está procurando. Bom, então a pesquisa binária, ela é assim também. Então, mas por que você consegue fazer isso no dicionário, gente? Porque o dicionário está ordenado alfabeticamente. Entendeu? Então, quando você tem uma tabela ordenada, que é o caso dessa nossa tabela aqui de números primos, você pode usar esse fato da tabela ser ordenada para ter um algoritmo bem mais esperto. O que você faz? Em vez de comparar com o primeiro, você compara com o elemento do meio da tabela. Tá bom? Compara. Se achou, sorte. Tá bom? Muito bem, pegou, já achou. Se você não achou, a sua chave é menor ou maior do que aquele elemento. Se ela for menor, gente, você só precisa preocupar com a metade inferior da sua tabela. Se for maior, só com a metade superior da tabela. Repare que com uma comparação, a gente reduz um problema de tamanho n para um problema de tamanho n sobre 2. Na pesquisa sequencial, quando você faz uma comparação, você reduz um problema de tamanho n para um problema de tamanho n menos 1. Tá bom? Você tem um ganho. Fala. Aí você repete, exatamente, você repete depois a sua pesquisa com aquela outra parte, tá bom? Então o que significa? Você tem um problema igualzinho ao seu problema inicial, só que você só vai trabalhar com uma das metades daquilo ali. Aí você trabalha naquela metade e vai trabalhar depois com um quarto e por aí vai. Olha aqui, gente. Vamos pensar nessa tabela aqui, ó, com 10 elementos, tá bom? Então, você compara primeiro, você está procurando por 71, tá bom? Então, você compara com o elemento na posição 5. Tá bom? 58. 71 é maior do que 58. Então, o que significa? Você só precisa trabalhar, se preocupar com essa parte aqui da tabela. Que aqui, certamente, ela não está. Aqui ela pode estar. Tá bom? Então, com uma comparação, você reduz o seu problema para esse daqui. Procurar 71 aqui nessa tabela. Aí, vamos comparar com o elemento do meio aqui, tá bom? Que está na posição 8. Que é 74, que é maior do que 71. Então, eu só preciso preocupar com essa parte aqui da tabela. A partir dessa comparação. Aí, eu comparo agora com o elemento do meio, tá bom? O do meio é esse daqui, tá? Que você faz? Você tem que truncar. Né? Então, você compara com esse elemento aqui, é maior, chegou nesse aqui, você compara com esse aqui e já encontrou. Tá bom? Vamos procurar por 37. Aqui. Tá bom? 37 não existe nessa tabela, mas vamos ver como é que a gente conclui pelo algoritmo aqui, que ele realmente não consta da tabela. 37 compara com 58, o que eu posso concluir, gente? E daí, ele só pode estar nessa parte de cima aqui. Tá bom? Então, fica reduzido essa parte de cima aqui. Eu comparo com o elemento do meio. Bom, 37 é maior que 35. Tá bom? Então, eu só preciso preocupar com essa parte aqui da tabela. Eu comparo com o 46, 37 é menor que 46, não é? Então, eu só preciso preocupar com a parte de cima aqui da tabela, que não tem mais nada, entendeu? Então, aqui não está. Tá bom? Então, você conclui que o 37 não faz parte da sua tabela. Esse aqui é um excelente caso de aplicação de recursividade. Bom, porque você tem um problema maior, você tem um problema também de ordem n, tá bom? Se você encontrou a chave, você pode parar o seu algoritmo. Se a sua tabela é de tamanho 0, você pode parar também o seu algoritmo. Tá bom? Agora, se não, o que acontece? Você chama o mesmo algoritmo outra vez, tá bom?
ajustando os parâmetros para ele trabalhar só na parte da tabela que sobrou, onde existe a possibilidade da chave ser encontrada. Chave, tabela, a parte inferior, o índice inferior da parte da tabela que eu estou considerando, o índice superior da parte que eu estou considerando. Na primeira chamada é 1 e n. Tá bom? Depois, o que eu faço? A tabela é vazia, gente? Não encontrei o elemento. Tá bom? Se não, qual que é o elemento do meio? Tá? A parte inteira de int lá mais rádio sobre 2. Tá bom? Para pegar o elemento do meio. Estou pegando a média aritmética aqui e truncando. Tá? Tirando a parte fracionária. Tá? Depois, encontrei o elemento? Encontrei, pronto, é esse mesmo. Tá? Bateu exatamente nele. Se não, se a chave for menor do que o elemento da tabela de índice M, o que significa? A chave é menor. Então, ele está entre low e M-1. Tá bom? Que é essa chamada que está aqui. Se a chave for maior, ele está entre M mais 1 e high. Eu não entendi essa parte se a chave for menor que M, vai ter a função de novo? Você chama a própria função outra vez. Você chama a binaridade outra vez, ajustando os parâmetros. Repete, isso é que é recursividade. Tá bom? Você está chamando a mesma função com novos parâmetros. Tá bom? Com novos parâmetros que definem um problema menor, um problema da metade do tamanho, aliás, tá bom? Não só menor, como metade do tamanho do problema original. Tá bom? Então, repetindo aqui, você começa com... a primeira vez que isso aqui é chamado, pelo programa principal, ele é chamado com 1 aqui e n aqui. Depois essa função se chama repetidas vezes. Bom, se chama até cair em um caso não recursivo. Quais são os casos não recursivos? A tabela é vazia ou encontrei a chave. Se não, ela vai se chamar, a própria função se chama recursivamente com um pedaço menor da tabela, um pedaço bem menor da tabela. Qual que é a complexidade da pesquisa binária, gente? Eu vou simplificar aqui. Na verdade é o seguinte, o algoritmo do jeito que está descrito aqui, se você tem n posições, na próxima vez ele vai ter uma tabela de tamanho n posições, vai ter n sobre 2, a parte inteira disso, menos 1, né, porque a gente tira aquele elemento que ficou lá, tá bom? Mas para simplificar as coisas, vamos supor que seja de tamanho n sobre 2. Tá? Que é pior do que o que é na realidade. Na realidade é um pouco melhor do que está isso aqui. Bom, então, olha aqui, gente. Se eu tenho aqui 16, 2 elevado a 4, tá bom? Com uma comparação, eu reduzo o tamanho da minha tabela de 2 a 4 para 2 a 3. Com duas comparações, tá bom? Eu reduzo para 2 a 2. Com 3 comparações para 2 a 1. Com 4 comparações para 2 a 0, que é 1. E depois disso eu acho ou não acho. Tá bom? Depois eu respondo. Não vai ter mais chamada recursiva. Vendo isso de outra forma aqui, gente. Com P passos, tá bom? Digamos, você pode realizar no máximo um passo. Com um passo você só consegue ver uma tabela de tamanho 1. Tá bom? Com P passos, tá bom, gente? Você pode trabalhar com uma tabela de tamanho 2 até 2 elevado a P. Tá bom? Porque você vai dividindo, você vai fazer o processo contrário, né? Que é o dessa transparência aqui. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos aqui, então, com P passos, tá bom? Você tem N aproximadamente igual a 2 elevado a P elementos, de onde P é log 2 de N. Tá bom? Então, a complexidade da pesquisa é O de log 2 de N. Tá bom? Que é o número de comparações que eu vou ter que fazer. Então, olha aqui, gente. Para uma tabela de 200 mil posições, como essa nossa aqui, log 2 de 200 mil é 18.
Tá bom? Então você vai fazer aproximadamente 18 comparações. Tá bom? A pesquisa sequencial, isso no pior caso. Tá bom? A pesquisa sequencial, o pior caso dela, são 200.000 comparações. Pior ainda, tá bom? Qual que é a ideia? Ver o quanto que cresce o seu tempo quando o seu problema de entrada cresce. Então, dobramos o tamanho da tabela, passamos para 400.000 posições. O pior caso da sequencial passa para 400.000. Bom, o pior caso da binária passa de 18 para 19. Faz uma comparação a mais. Tá bom, gente? Então, é o seguinte, toda vez que você dispuser de uma tabela ordenada, tá bom? Eles são equivalentes? Não são. Qualquer que seja a tabela, a pesquisa sequencial funciona. Entendeu? A pesquisa binária só funciona se a tabela estiver ordenada. Agora, se ela estiver ordenada, gente, ela funciona muito melhor, não é pouco melhor, não, como vocês veem aqui para esses números. Então, essencialmente é isso aqui. Tá bom? Vamos resumir a nossa aula aqui de hoje. Quais são os aspectos fundamentais, tá bom? De algoritmos? Especificação, correção e complexidade. Tá bom? O que vocês têm que procurar saber? Bom, primeiro que para instâncias distintas de um problema, tá bom? Você tem tempos diferentes. Tá? O fatoração para o número fatorável, ele é rapidinho, com um fator pequeno. Para número com fator grande, ou número primo, ele é grande. Tá bom? O estudo da complexidade, gente, não se faz falando que vai demorar tantos segundos, não. Ele se faz descobrindo qual que é a ordem de complexidade do algoritmo. Tá bom? Essa é a informação durável. Nós fizemos duas coisas aqui, gente. Na fatoração, o que nós fizemos? Dá uma olhadinha, como é que funciona a fatoração mesmo? Fomos pensando e descobrimos que a fatoração tem propriedades que podem ser exploradas para você conseguir um algoritmo melhor. É a mesma coisa que eu pesquiso em tabelas ordenadas. Sequencial estava funcionando, não estava? Estava, tá bom? Mas se você parar e pensar um pouco mais, entendeu? A binária é muito melhor. Tá bom? Ou seja, a gente explora a propriedade da tabela ser ordenada para obter um algoritmo significativamente melhor. Ok, gente? Então, é isso que é a aula de hoje.